Oi gente, tudo bem? Nossa videoaula de hoje a gente vai falar sobre os revezamentos do atletismo. A gente vai falar muito sobre o revezamento 4x100 e o 4x400. Vamos falar um pouquinho sobre algumas regras básicas, alguns aspectos técnicos e também como que a gente pode usar isso no processo pedagógico. Existem vários tipos de revezamentos, mas a gente vai ficar mais focado nesses dois, porque eles são os principais. Eles estão em campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, né? Então eles são os revezamentos mais convencionais. Também existem para categorias de base revezamentos, por exemplo, 4x60, 4x75, mas o princípio a gente consegue transferir sem muita dificuldade. Tem até revezamento de corrida de rua, tem maratona de revezamento. Então assim, se você pensar de forma ampla, né, existem muitos tipos de revezamento. Mas, como eu disse, a gente vai ficar mais no 4x100, principalmente no 4x100, e vamos falar um pouquinho também do revezamento 4x400, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que esses dois revezamentos, eles são provas coletivas, né? São as únicas provas do atletismo que são coletivas, que são disputadas em equipe. Então, são equipes de 4 atletas, cada um corre uma parte da prova. Então, no 4x100, 4 atletas, cada um corre 100 metros, aproximadamente, né? A gente não vai entrar em detalhes de variações do quanto um corre mais do que o outro, porque isso não vai interferir muito no entendimento. Mas, basicamente, cada atleta vai correr o seu trecho, que vai ser de 100 metros. No 4x400, como o próprio nome já diz, né, cada atleta vai correr 400 metros. Ou seja, o 4x100, ele tem uma volta na pista. A pista tem 400 metros, cada atleta vai correr 100, então você vai ter ali, totalizando uma volta completa na pista. No 4x400, cada atleta vai correr 400, então são 4 voltas, né? Cada atleta vai fazer uma volta completa, então são 4 voltas completas na pista. Tá? É importante a gente saber, primeiramente, que os revezamentos, por serem provas de velocidade, por estarem qualificadas dentro desse grupo, né? Elas são provas que têm o seu início em saída baixa, ou seja, segue as mesmas regras para a saída das regras de prova de velocidade normal. Utilização do bloco de partida, o primeiro comando em suas marcas, o segundo comando prontos e logo em seguida o tiro de partida, né? E tanto para o 4x100 quanto para o 4x400. E em seguida, né, o primeiro atleta, ele completando seu percurso, ele vai fazer a passagem de bastão para o segundo, do segundo para o terceiro para o quarto, e o quarto não passa o bastão para ninguém, ele só recebe finalizando o percurso da equipe. Dessa forma, existem 3 passagens de bastão, né? Se você contar quantas passagens de bastão existe dentro de uma prova, né? Dentro de uma equipe de 4x100 ou 4x400. 3 passagens. No 4x100, a passagem do bastão, ela tem que ser muito bem ajustada, porque se a passagem do bastão não for muito bem ajustada, muito bem treinada, ela acaba prejudicando a equipe, né? Porque pode ocorrer perda de tempo nesse processo. No 4x400, a passagem do bastão em si ela já não tem tanta influência no resultado final da prova. O que conta mais mesmo é a capacidade mesmo de cada atleta percorrer a distância no menor tempo possível, né? É óbvio, mas a técnica de passagem do bastão não é determinante para o resultado. Já no 4x100, ela é muito mais importante, ela já tem um papel muito decisivo, inclusive, né, para o resultado. Se você fizer uma passagem ruim, você acaba perdendo muito tempo, e por ser uma prova muito rápida, você acaba levando desvantagem com relação a outras equipes, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, já falei da saída baixa, né, que é uma das regras do revezamento, e a segunda regra que eu gostaria de passar para vocês é que existe uma zona de passagem, né?
Antigamente, até pouco tempo atrás, essa zona de passagem era de 20 metros. E existia uma zona adicional antes dessa zona de passagem de 20 metros, onde o atleta que vai receber o bastão poderia ficar ali para iniciar a sua corrida, mas ele não pode receber o bastão ali. Essa zona adicional, ela não existe mais. Hoje o que nós temos é uma zona de passagem de 30 metros. Né? Por que foi retirado? Porque ela não fazia mais sentido. O que acontece é o seguinte, o atleta que está carregando o bastão, aquele que está chegando para fazer a passagem, ele vem em velocidade. No 4x100 ele vem numa velocidade muito maior do que no 4x400. Por quê? Porque no 4x400, o atleta, depois de percorrer essa distância de 400 metros, ele já chega mais cansado, né? Já chega com o seu metabolismo muito mais estimulado para o lado glicolítico, então ele já está em fadiga metabólica. Então ele já vem desacelerando consideravelmente. No 4x100 não, o atleta que vai chegando para fazer a passagem do bastão, ele ainda está bem acelerado, né? Ele não está numa fadiga metabólica grande o bastante para causar uma desaceleração muito grande em relação ao 4x400, por exemplo. Então, aquele atleta que vai receber o bastão, ele não vai receber o bastão parado. O que ele quer? Ele quer que a passagem aconteça com os dois atletas, né? Óbvio, cada um dentro da sua possibilidade, mas os dois atletas no máximo de aceleração possível. Aquele que vem chegando, ele já está terminando, e o que está começando, ele está acelerando. Então, dentro dessa zona de 30 metros, é interessante que a passagem aconteça mais para o final da zona de passagem. Dessa maneira, o primeiro atleta, você pode considerar que ele vai correr talvez um pouquinho a mais do que os outros. Por quê? Porque ele vai passar um pouquinho daquele limite, né, de 100 metros. Ele já vai fazer a passagem do bastão para o seu amigo já numa região mais próxima do final dessa zona de passagem. O atleta que vai receber o bastão, ele precisa estar em aceleração. Você concorda comigo que se você recebe o bastão parado, até você acelerar, você vai perder esse tempo. Enquanto isso, uma outra equipe que tem uma passagem mais encaixada, leva vantagem, porque o bastão, né, não vai parar para passar e depois começar a correr de novo. Então, a ideia é que a passagem do bastão aconteça com os dois atletas em velocidade, na máxima velocidade possível ali dentro da situação de cada um, e que ela aconteça também, obviamente, no final da zona de passagem. Por quê? Porque o atleta que vai receber o bastão tem que acelerar e ele vai usar esse pedaço, né, de área, esses 30 metros, para poder também se aproveitar e ganhar aceleração. O segundo atleta fazendo a passagem para o terceiro da mesma forma e o terceiro para o quarto também da mesma forma. Ou seja, se o quarto atleta pegar o bastão bem no finzinho da zona de passagem, ele acaba correndo um pouquinho menos do que 100 metros. Mas vamos imaginar que o bastão ele caia, que é uma pergunta muito comum, é uma pergunta muito frequente, né? Vamos imaginar que numa passagem lá, o bastão caiu. O que a equipe tem que fazer? A regra diz que o atleta que derrubou o bastão, ele pode pegar o bastão e continuar, né? Assim, a regra diz isso. Em geral, quando uma equipe deixa o bastão cair no 4x100, principalmente no 4x100, que é mais comum, né?